I was crying when I met you. Now I'm trying to forget your love is sweet misery. Fala galera, sejam todos bem-vindos ao canal Quick Tips. E no vídeo de hoje eu vou falar sobre o Past Continuous. Apesar de eu ter feito esse suspense, é um tempo verbal super simples também. E o Past Continuous nada mais é do que o passado contínuo ou passado progressivo, tá? Mas quando que a gente vai estar utilizando esse tempo verbal? Diferente do Simple Past, se você não viu o vídeo sobre o Simple Past, dá uma olhada aqui no vídeo que eu vou colocar aqui em cima pra vocês, tá? Diferente desse tempo verbal, onde a gente tem uma ação que teve início e fim no passado, que a gente só quer dizer que aconteceu alguma coisa, tá? Simple Past. A gente tem no Past Continuous uma ação que estava acontecendo no passado. Então ela estava em andamento no passado, tá? Por exemplo, se eu falasse assim, ó, I ate pizza last night. Eu estou falando que eu comi pizza ontem à noite. Então isso aqui é um Simple Past, tá? Já aconteceu, fechou, é isso aí, tá? Agora diferente se eu falasse, eu estava comendo pizza ontem à noite. I was eating pizza last night. Então, eu estava comendo. A ação estava acontecendo. Eu não falei que já acabou e fechou, que foi aquilo ali. Estou falando que estava acontecendo. Então, essa é a característica do passado contínuo, tá? De uma ação que aconteceu, mas que estava em andamento. Pessoal, e antes de continuar esse vídeo, eu queria pedir para você deixar aquele like bacana, se inscrever no canal, caso você ainda não seja inscrito, para dar aquela fortalecida e para você ficar por dentro de todas as dicas de inglês. E agora que a gente já sabe quando usar o Past Continuous, vamos falar um pouquinho de estruturas. Começando pela estrutura afirmativa, tá? A gente vai ter um sujeito, uma pessoa na frase. A gente também vai ter o verbo to be no passado. Lembrando que para I, he, she and it, a gente tem was. E para we, you and they, a gente tem were, tá? Se liga nesse detalhe aí. A gente também vai ter um verbo principal, mais ing. Lembrando, para quem não sabe aí o que é o ing, ing é o nosso gerúndio, tá? É o ando, endo e indo. Vai dar essa ação de continuidade no verbo. E a gente também vai ter um complemento. Então, essa é a estrutura básica aí, de uma frase afirmativa no Past Continuous. Por exemplo, I was studying English in the morning. Eu estava estudando inglês de manhã, tá? A gente tem I, eu, sujeito, was, passado do verbo to be, studying, tá? Estudando, se fosse só study, estudar. Como tem o ing, ele tem essa terminação ando, estudando, tá? Que tá acontecendo. E English in the morning, complemento. Então, basicamente a estrutura que eu acabei de passar para vocês. A gente só precisa prestar um pouquinho de atenção na hora que a gente estiver acrescentando o ing nos verbos aí. Tem algumas regrinhas que a gente tem que seguir, tá? Por exemplo, quando a gente estiver falando de verbos terminados em e. Por exemplo, to dance. To dance. Quando a gente tiver um verbo terminado em e, tá? A gente vai ter que tirar esse e fora e colocar ing. Então não vai ficar dancing, dancing, tá? Com e e ing. A gente tem que tirar o e fora e colocar dancing, dancing, tá? Dance com c e ing. Não tem e, tá? Tira o e fora. Sempre que a gente tiver um verbo terminado em e. Essa é uma primeira regrinha que a gente tem aí de terminações em ing. Uma outra regrinha aí também é quando a gente fala dos verbos terminados em ie. O que a gente tem que fazer com verbos terminados em ie? A gente tem que tirar o ie fora, colocar y mais ing. Tá? Então vai ficar dying, dying, tá? Então tira o ie, y e ing. Oh, I'm dying. Don't worry, my friend. I was lying. A gente tem uma outra regrinha também aí que engloba os verbos que seguem o padrão CVC. O que é o CVC? Consoante, vogal, consoante, tá? Por exemplo, to run. A gente tem R, que é uma consoante, U, que é uma vogal, e tem o N, que é uma consoante. Então, esse aí segue o padrão CVC. O que vai acontecer com verbos desse tipo? A gente vai dobrar a última consoante e acrescentar ing. No caso do to run, vai ficar running, running, running. I was running at the park. I was running at the park. Running, com dois N's e ing. E agora, para formar uma frase negativa usando past continuous, muito fácil. O que a gente tem que fazer? Adicionar o não, a negação, o not na frase, tá? E onde que a gente vai acrescentar, botar essa negação na frase, tá? Sempre entre was ou were, tá? E o verbo principal com ing. Por exemplo, I was not running at the park, tá? Então, entre was e running. Com were agora.
We were not running at the park. Entre were e running, tá? Então, was not running, were not running. Sempre seguindo essa estrutura, sempre entre was ou were e o verbo com ing. E agora, para fazer uma interrogativa, é ainda mais fácil. O que a gente tem que fazer? Inverter o was e were com o sujeito e botar um ponto de interrogação no final. Por exemplo, se a gente tivesse essa frase aqui, ó. He was running at the park. Como é que ela ficaria na interrogativa? Isso, tá? Was he running at the park? Was he running at the park? Ele estava correndo no parque. Só inverti o was com o he e botei um ponto de interrogação. Fácil? Sim. Pessoal, desafio aqui para vocês então. Vou colocar na descrição 5 verbos para vocês passarem para a forma correta com ing de acordo com as regrinhas que a gente acabou de ver. Então, botem nos comentários que eu vou estar corrigindo vocês quem acertou e quem não acertou. Pessoal, queria saber também se vocês curtiram o vídeo nesse lugar, nesse cantinho, que inclusive foi o mesmo lugar onde eu gravei esse vídeo aqui de como eu comecei a aprender inglês. Então, se você não viu, dá uma olhada nesse vídeo que é bem legal também. Mais uma coisa para fechar, tá? Tô pensando em fazer um vídeo sobre respondendo inscritos. Então, se você tem alguma dúvida sobre inglês ou sobre mim, deixa aqui nos comentários que vou estar anotando para fazer esse vídeo de respondendo inscritos. Beleza? Pessoal, muito obrigado por assistir até aqui e a gente se vê no próximo vídeo. See ya!